Aqui hoje vai chover, chuva de poder. Aqui hoje vai chover, chuva de poder. É só vai chorar e o povo vai descer. É só vai chorar e o povo vai descer. Aqui hoje vai chover, chuva de poder. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Receba a serva de Deus com as palmas alegres para Jesus. Mais palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mais palmas para o Senhor Jesus. Cumprimento a igreja com a paz, Senhor Jesus, amém? Eu louvo ao Senhor por minha igreja me ajude. Celebrar com júbilo, Senhor, todos os moradores. Glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Os irmãos estão cansados? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia,
Vamos fazer um minuto de oração. Glória a Deus, aleluia. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Ó Deus querido, ó Deus bendito, nesta hora, Senhor, de oração, ó Pai. Nós te pedimos por misericórdia, Senhor. Colocamos, ó Deus querido, ó Deus amado, em tuas mãos a vida do teu servo, ó Pai. Que o Senhor possa usar ele com poder e autoridade. Que a tua palavra venha falar, ó Deus, em nossos corações, Deus amado. Venha, Senhor, aleluia, abençoar cada vida que aqui se encontra, Pai. Ó Deus soberano e poderoso, responde, meu Deus, a oração de cada um nesta hora e confirma a tua vitória para a glória do teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Mais palmas de glória, Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. Mais esta oportunidade que o Senhor assim nos concede de estarmos aqui para louvar o nome do Senhor Jesus. Amém? A igreja pode assentar no instante. Nós vamos ouvir os irmãos instrumentistas louvarem a Deus. Amém? Aleluia. Recebam eles com as palmas bem alegres ao nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Exaltado o nome do Senhor Deus. Irmãos, fica para a próxima. Amém? Que Deus abençoe cada vez mais a vida dos instrumentistas. Glórias a Deus. Aleluia. Irmãos, não se perca do tempo. Vamos à palavra do Senhor, nosso Deus, esta noite. A você que nos acompanha pela live, hoje é o 17º elo da campanha. Aleluia. Glórias a Deus. O clamor da última hora é o socorro divino. Amém? Glórias a Deus. E nesta noite, o Senhor irá falar conosco através da palavra. Amém? Exaltado o santo nome do Senhor Jesus. Livro de Mateus, irmãos. Livro de Mateus. Aleluia. Capítulo. Glórias a Deus. Aleluia. Capítulo 18. Glorificado o Senhor Jesus. Desde já eu agradeço aos responsáveis pelo culto de quarta-feira, né? O irmão Sebastião e a irmã Aparecida, por essa oportunidade de estar trazendo a palavra do Senhor nosso Deus nesta noite. 17º elo da campanha. O amor da última hora e o socorro divino. E nesta noite, mais uma vez, igreja, o Senhor irá falar conosco através da sua palavra, pelas suas muitas misericórdias. Amém? Glorificado, irmãos. Mateus capítulo 18. Aleluia. Mateus capítulo 18. Aleluia. Enquanto você procura, aleluia, capítulo 18, verso 21 e 22. Eu gostaria, irmãos, esse tema, né? O grito, o clamor da última hora e o socorro divino. E às vezes a gente só acha que é na oração, né? Clamor envolve oração. Mas também tem o clamor da alma, não é? Em que a alma anseia por Deus. E esse clamor da alma nem sempre reflete na oração. Às vezes a alma está ansiando pelo Senhor, querendo voltar para Deus, querendo aproximar de Deus. E nós, nas nossas ignorâncias, na dureza dos nossos corações, não damos ouvidos à alma. Que a nossa alma, o nosso espírito está pedindo. E o texto de hoje, o Senhor vai falar a respeito disso. Mateus, capítulo 18, verso 21 e 22. Que diz assim, Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A igreja pode assentar? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Igreja, a passagem fala do perdão. E tem alguns assuntos da Bíblia, igreja, que deveriam ser pregados quase que diariamente, para nos lembrar do que é o Evangelho. E muitas das vezes é esquecido. E nós esquecemos, ou fazemos de conta que esquecemos, e em alguns casos queremos de propósito esconder, ou até mesmo ignorar. O perdão, irmãos, é uma da base do cristianismo, do Evangelho. Se Deus não nos perdoasse, se Jesus não nos perdoasse, não iria adiantar Jesus ter morrido na cruz, se Ele, depois de morrer na cruz, não nos perdoasse. Não nos perdoasse todas as vezes que nós pedirmos perdão, toda vez que reconhecermos os nossos erros e voltarmos para o Senhor. Se Ele não nos perdoasse, de nada adiantaria o que Deus fez, o que Jesus fez. Mas porque Deus nos amou de tal maneira que enviou Jesus, e esse Jesus morreu na cruz do Calvário, e mesmo depois do que Jesus fez, Ele com o seu sangue nos perdoa e nos purifica de todo pecado. E nós temos que lembrar disso diariamente, porque os problemas da vida, as coisas da vida, muitas das vezes nos faz esquecer da misericórdia de Deus, não para conosco. A gente está sempre pedindo: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia do meu marido, tem misericórdia da minha esposa, tem misericórdia do meu filho. A gente está sempre lembrando que a gente está sempre pedindo, mas às vezes esquecemos quando é o próximo. Mas, ao falar novamente sobre o perdão aqui nesse texto de hoje, talvez aquilo que eu disse no início, que quando fala do clamor, a gente só fala da oração, de convocar a igreja, o irmão orando às madrugadas, em casa, no monte ou no quarto, mas tem também aquele grito da alma, em que a alma às vezes está sendo sufocada, o espírito está sendo sufocado, e as coisas da carne, no dia a dia, o rancor, o ódio, a vontade de esganar, e vai sufocando a alma que anseia por Deus. Porque, irmãos, nós viemos de Deus. A parte física é pó e água, que foi feito um barro, e do barro fez um boneco. Mas a nossa alma e o nosso espírito, ela veio de Deus, lá em Gênesis, quando Deus soprou. Então, independente de ouvir falar de Jesus, independente de ouvir falar de Deus, a alma do sujeito, aonde ele estiver, ela anseia pelo Senhor Deus, porque foi de lá que ela veio. A alma anseia. Mesmo que o sujeito não consegue, claro, na maioria das vezes, explicar que às vezes tem muito dinheiro, muitas coisas, e sente o vazio. Meu Deus, por que eu tenho dinheiro, por que eu tenho isso e aquilo, e não estou completo? É a alma, é um dos indícios, é um dos sinais que a alma dele está sentindo falta do seu Criador, de onde ela saiu, de onde ela veio. E todos nós, quando formos morrer, descermos ao pó. O que diz a Bíblia? Do pó viemos, o espírito, e o corpo volta ao pó de onde era, o espírito volte para Deus que o deu. Interessante que nós vamos voltar para Deus, a alma vai voltar para Deus. Olha que interessante. Independente se a pessoa for para o céu ou para o inferno, antes de entrar no céu, antes de ir para o inferno, a alma vai voltar para o Criador, para o acerto de contas. Então, você entende que o acerto que o ser humano tem de Deus, independente se ele acredita ou não em Deus, se ele crê ou não em Deus, a alma anseia por Deus. E nesse grito da alma, que muitas das vezes é sufocada também, claro, pelo pecado, pela ausência cada vez mais, que o homem, a humanidade está de Deus. E um dos gritos da alma é pelo perdão. Pelo perdão. Por ansiar, almejar o perdão.
E aqui nesse texto de Mateus 18, 21, 22, Pedro pergunta para o Senhor até quantas vezes deveria perdoar. E o próprio Pedro sugere, uma pergunta, é até 7, Senhor. Só que Pedro aqui estava sendo muito generoso, não é? Pedro estava sendo muito generoso aqui ao sugerir 7, porque naqueles tempos os rabinos ensinavam erradamente que era até 3. Os rabinos ensinavam que até 3, Deus só vai te perdoar 3 vezes. Você só deve perdoar 3 vezes. Passou disso, meu filho, pode fazer o que quiser. E Pedro, então, aqui generosamente vai sugerir, só para os irmãos entenderem, viu? Os ensinamentos. E Pedro pergunta até 7. Pedro está aumentando ainda mais. Só que Pedro também estava errado. E o Senhor vai dizer essa frase: não lhe digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, 490. Só que é um número. Jesus está falando de um número. Depois nós vamos ver a questão desse número. Mas aqui, irmãos, se Jesus não nos perdoasse, depois nós vamos falar na questão desse número. Mas o que eu quero dizer isso? A mensagem de hoje é para nos fazer refletir. Porque é fácil a gente gritar para Deus: Senhor, socorre meu marido, minha esposa, Senhor, socorre isso. E a nossa alma? E às vezes temos que pedir nós perdão a Deus, ou pedir perdão ao próximo, ou somos magoados, chateados por alguém que nos feriu. E tem muita gente triste, amargurada, chateada, angustiada, vivendo na presença de Deus, e é de oração e de jejum, mas a alma está sofrendo, porque foi prejudicado, ou de certa forma prejudicou alguém. E quando Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é que quando conhecemos a palavra de Deus, que nos orientamos na palavra de Deus, irmãos, nós somos libertos de muitos medos, nós somos libertos de muitas acusações, de muitas coisas que a gente achava que era errado e não era, de muitas coisas que achávamos que era certo e que era errado. É por isso que a palavra de Deus é que liberta. Porque uma vez conhecendo dentro da palavra de Deus, a gente não... Você pode até errar, mas você sabendo que é certo, como proceder, já te dá você um meio, uma ferramenta, uma capacidade na palavra de Deus de lidar com as questões espirituais. Porque, irmãos, não importa se é dirigente, cooperador, membro, diácono, presbítero, pastor, apóstolo, reverendo, coloca aí as listas. O que tem de pessoas que, independente de posições ou cargos na igreja, ou tempo de igreja, às vezes atormentado daquela preocupação, com medo, e o diabo aproveita para fazer minar a força de muitos cristãos, com pecados, com coisas que eles fizeram, e que ele, às vezes, esquece que o sangue de Jesus Cristo lhe purifica de todo pecado, e mesmo assim ele é assombrado pelos erros do passado. Pelos erros do passado. E não importa o quanto jejua, o quanto ora, o quanto é de consagração, vem sempre à mente dele aquele negócio, agora você está na igreja, Você lembra o que você é, Você lembra o que você fez, Então você está aí. E às vezes ele não, como diz, não caminha muito no Evangelho, ele não desenvolve no Evangelho, porque está sempre sendo acusado pelos erros. E aqui a palavra de Deus, na questão do perdão, em que muitas pessoas, quando são acusadas, eles esquecem de Romanos 8, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne. Esquece de João 1,7, 1 João 1,7, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aí ele prefere dar ouvido à voz de Satanás. Essa era,
O povo dessa igreja aqui não sabe o que você era, né? Mas eu lembro, eu sei. E as pessoas vivem com medo. Pois aqui a palavra de Deus nos fala do perdão. Em que Pedro, ao perguntar a Jesus Cristo, e sendo ele generoso, ao sugerir 7 vezes, Jesus lhe diz 70 vezes 7, 490. 7 na Bíblia é o número da plenitude. Quando Deus mostrou a João a plenitude da sua glória lá no céu, no livro de Apocalipse, e que João vai ver 7 olhos, 7 isso, 7 aquilo, João viu a glória de Deus em toda a sua plenitude. João, para retratar isso, ele vai dizer 7 Espíritos de Deus. Não é que ele viu 7 Espíritos, é que ele viu a plenitude de todo o poder do Espírito Santo. E para retratar isso, para que nós entendêssemos, ele vai dizer 7 Espíritos. Então 7 é do perdão total, é do perdão plenitude. E 70, números múltiplos de 10. 10 na Bíblia é número indefinido. Como, por exemplo, em Salmos vai dizer que os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. Você não conta o número exato. Então, quando Jesus está dizendo 70 vezes 7, Jesus está dizendo que a mensagem é que nós devemos perdoar completamente. E o número definido não existe. É sempre perdoarmos. Porque se fosse 490, tinha gente que ia passar disso aqui na semana. Porque vamos raciocinar. Só que tem pessoas, independente de religião, de igreja, no mundo geral, lá com uma vida tanto de pecado que se bobear passa dos 490 num dia. Então não adiantaria Jesus dizer um número fixo, vou te perdoar 490. Ele vai perdoar do mesmo jeito, porque ele vai passar desse número. Tem gente que talvez passaria desse número em uma semana. Tem gente que ultrapassaria o número em um ano. E que diferença faz se alguém, vamos imaginar, se eu em uma semana ultrapassasse esse número, ou em um ano, se um dia eu iria passar esse número e nada adiantaria o que Jesus fez por mim, se fosse um número fixo. Mas quando ele diz 70 vezes 7, 7 é o número da plenitude, o número completo, o número da perfeição, múltiplos de 10, número indefinido, é para perdoarmos completamente quantas vezes for necessário. Porque é isso que Jesus faz conosco. Se Jesus dissesse, eu só vou te perdoar 7 vezes, na oitava é inferno. Jesus, então você não precisa dar nenhum perdão não, porque eu vou passar de 7, porque somos pecadores, não somos? Então não ia adiantar Jesus dar 7 perdão, 8 perdão, 80 perdão, 100 perdão, iríamos passar da conta. Mas o Senhor Jesus, Deus nos perdoa todas as vezes que reconhecermos os nossos erros, que reconhecermos os nossos pecados, pedirmos perdão, reconhecendo, Ele nos perdoa, independente se for na 10ª vez, na 10ª vez. Ele perdoa por completo aquele que confessa, aquele que reconhece. E essa lição aqui para nós, porque se nós não perdoarmos, e se nós não alcançássemos o perdão, de que adiantaria? Repita só um minuto. Se Jesus não perdoasse, gente, eu morri na cruz, salvei vocês são todos salvos. Mas agora, vou riscar e segue. A natureza humana pecaminosa que é, adiantaria Jesus ter feito alguma coisa? Não. Se você está com medo de responder, não. Mas é por isso que ele vai dizer em João 1,7: se andarmos na luz, como ele na luz está, o seu sangue nos purifica de todo. Não é de 490, é de todo pecado. De quantos pecados foram? De quantos pecados foram? Então, não interessa se, tomado pelos medos outrora da vida passada, o diabo vem a você e te diz lá do seu erro atrás, por mais obscuro que ele seja, por mais errado que foi, por mais vergonhoso que foi. Se você aceitou Jesus e confessou Jesus Cristo, reconheceu e abandonou
Deixa o diabo ficar com a acusação, porque você está com a defesa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é Ele que nos purifica, é Ele que nos defende. E quando vier as memórias dos erros passados, vamos lembrar de algo incomparavelmente que não merecemos, que é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica. Porque não faz sentido cristãos viverem na igreja ou conhecendo o Evangelho, conhecendo Jesus, viver atormentado por erros passados. Porque se tem o sangue de Jesus Cristo, o perdão de Jesus Cristo, não faz sentido. Então é porque a pessoa não conhece a luz da palavra, não dá ouvido à voz do Espírito Santo, que o sangue de Jesus Cristo que purifica, para ele que está em Cristo não há condenação, e ele viver atormentado. Porque tem muitas pessoas que vira e mexe, o diabo fazia ele entrar na caverna. Só vou fazer um comparativo com Elias. Elias não estava em pecado quando foi para a caverna, mas vira e mexe, não importa o quanto Deus o usa poderosamente. Pessoas que por causa disso, vira e mexe, semelhante a Elias, o diabo coloca ele na caverna, por causa do medo. E ele dá ouvido à voz do diabo, e não dá ouvido à voz de Deus. Enquanto Jesus está dizendo que o sangue purifica, que Ele é Senhor, e não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, irmão, nós temos que conhecer a verdade, viver da palavra, e a verdade nos libertará. E quando o diabo vier, porque tu era, o diabo eu era. Jesus me mudou, Jesus me transformou, o sangue de Jesus Cristo me purificou, e não interessa o quanto você me acusa, eu estou preocupado com aquele que me defende, que vai me levar para a glória. É isso que precisamos que nos liberem, aleluia. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, é isso que tem que estar na nossa mente. Agora eu quero falar de uma outra questão. Que a Bíblia nos manda perdoar. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Falar sobre o amor é fácil. Falar sobre qualquer coisa é fácil. Viver e praticar à luz da palavra de Deus é só mesmo com a ajuda do Espírito Santo. E se não for pelo Espírito Santo, a gente não consegue. Mas olha, presta atenção nessa frase. No inferno vai ter muita gente boa. Gente boa. No inferno vai ter muita gente de boa qualidade. Gente da melhor qualidade, como dizem as pessoas. Porque eles também não perdoaram. Porque ser gente boa no parâmetro do mundo, ser gente boa no parâmetro da sociedade, não tem nada a ver com os parâmetros da Bíblia. Não tem nada a ver com os parâmetros da Bíblia. A pessoa é boa para o mundo, se não for boa para Deus, de acordo com a Bíblia, nos céus ele não entra. É o que diz a palavra de Deus. Mas nós vamos, deixa eu só fazer uma comparação. Quando nós subirmos nos céus, quando vermos as grandezas da glória de Deus, das coisas que existem lá, nós reconheceremos os que estiverem lá. Preste atenção nisso aqui, para depois não houver distorção e dizer que eu estou pregando heresia. Nós vamos lembrar e reconhecer os que estão lá, mas a grandiosidade do que veremos lá, da glória de Deus, não sentiremos falta de quem não estiver lá. Então, quem for para o inferno, não sentiremos falta, não perceberemos ausência, porque estaremos tomados pela grandiosidade da glória de Deus, das maravilhas da glória. Até aí a igreja entendeu? Mas permita para que você entenda, fazer uma comparação que não vai acontecer. Mas se estivéssemos lá no céu e o Senhor nos mostrasse quem foi para o inferno, isso não vai acontecer. Mas se o Senhor nos mostrasse, nós ficaríamos surpresos com o número de pastores presidentes, missionários, profetas, apóstolos da atualidade, né?
até mesmo Judas, porque não dizer por já que Judas sentenciou-se ao se suicidar, do número de pessoas que a gente tinha certeza que estaria no céu, e nós ficaríamos surpresos com a quantidade de servos de Deus lá no inferno. Por quê? Porque não perdoaram. Simples assim. Porque não perdoaram. Pregaram a palavra de Deus, foram bênçãos, foram maravilhas, mas não perdoaram. E Deus, que nos perdoou, que nos perdoa e nos perdoará sempre que clamarmos por misericórdia, Ele não leva para o céu ninguém que também não perdoa. Porque a base do cristianismo é uma das bases de Deus, ser amor e perdoar. Então, para que nós, o clamor da alma, o grito, o clamor da última hora, no socorro divino, para que Deus socorra a sua alma, para que, irmãos, porque nós é que decidimos se entregamos a nossa vida a Deus ou se entregamos ela para, eu não vou nem falar, vocês entenderam? Com os nossos atos, nós decidimos se vamos morar no céu. Com os nossos atos, nós decidimos se vamos morar. Então, para que não corra o risco de pessoas estar muito tempo na igreja, mas guardar rancor, mágoa de alguém, você está perdendo seu tempo na igreja, a menos que você libere o perdão. Porque é a palavra de Deus que está dizendo. Vira e mexe, a gente vê umas visões aí, uns arrebatamentos de pessoas falando de que viu o pastor fulano de tal, missionária fulano de tal, cantora tal, lá. Não é o céu não, é lá. E teologicamente tem base bíblica para isso. Então, irmãos, não é fácil quando alguém nos magoa, nos chateia. Isso eu estou falando da forma suave, né? Magoar, chatear, né? Quando, se fosse ser mais específico, quando nos acusam, quando realmente nos ofende, que a gente chega a chorar pelos cantos, dá até mancha na pele, que tanta, como é que é? É um negócio assim, né? Quando a gente passa um desgosto. E aí fica difícil de perdoar. Fica difícil, se não é o Espírito Santo para trabalhar, a gente quer mandar para o Beleléu. Quer mandar para o Beleléu, quer mandar não, a gente manda para o Beleléu. Se não é com a ajuda do Espírito Santo, o Beleléu ficou legal, né? Para não falar. Mas é necessário que nós entendamos o significado do cristianismo, porque senão não ia adiantar nada. Se Jesus não nos perdoasse, iríamos para o mesmo lugar daquela pessoa que tanto nos prejudicou. Iríamos para o mesmo lugar se Jesus não usar de misericórdia. E aí, que diferença vai fazer lá no inferno? Se todo mundo estivesse queimando lá? Não, eu queimei, eu estou aqui porque eu menti. Só que eu menti. Ah, não, eu estou aqui porque eu matei uns 30. Então, vai queimar no mesmo fogo. Vai sofrer as mesmas consequências. Vai estar para toda a eternidade banido da graça. Não tem diferença. Se vai para o inferno. Se cometeu um erro e foi para o inferno, ou se cometeu todos os erros e foi para o inferno, se uma vez está lá, o fogo vai arder na mesma quantidade. Não tem base bíblica para dizer que aquele que pecou 10 vezes, ele vai queimar mais vezes do que o que pecou um. Não tem base bíblica. A Bíblia só faz uma definição: onde o bicho que nunca morre, o fogo que não se apaga. Essa é a definição da Bíblia. Uma vez lá, vai queimar. Então, irmãos, para que não percamos tempo e que não sejamos às vezes enganados, não é fácil liberar o perdão, não é fácil, principalmente, por exemplo, numa questão de traição do casamento, ou às vezes a pessoa tinha lá um bom nome e o sujeito jogou o nome na lama, a reputação dele hoje não vale nada, e você até hoje não recuperou a sua reputação. Vira e mexe, a lama da acusação falsa respinga e tem gente que nunca mais é o mesmo. Mas é aí que está. E às vezes a pessoa está servindo a Deus
e sabe do que Deus perdoa, o quanto Deus nos perdoa, e a pessoa não libera o perdão, guarda raiva, guarda rancor, deseja a morte, é cheio de Jonas, vou fazer uma cabaninha aqui, esperar Deus parrar ele. Não salva não, Jesus, eu quero ver fogo, manda fogo, eu sei que só de fogo, manda fogo, e fica igual Jonas. Mas irmãos, se há alguém aqui, ou alguém que está acompanhando, busca a ajuda do Espírito Santo, porque é só Ele para ajudar, para que haja um perdão. Porque primeiro, irmãos, quando alguém nos magoa profundamente, e que mexe com as estruturas emocionais, psicológicas, às vezes a pessoa nunca mais é a mesma. E só mesmo com a ajuda de Deus. Mas na maioria dos casos, vamos dizer assim, 90%, ou até mesmo até quase 100%, a pessoa, por não liberar o perdão, ou por não conhecer a palavra, ou por não dar ouvido à palavra de Deus, ele, querendo vingança, sustentando ódio, alimentando ódio, rancor contra aquela pessoa, embora ele teve razão e motivo, já que foi prejudicado, ele faz mais mal a ele mesmo do que o outro que o fez. Aí eu vou citar só um exemplo simples, para ficar bem claro. Um caso mais comum, que seja, por exemplo, um casamento, quem traiu quem largou quem. E às vezes a pessoa não consegue, porque ele fez isso aqui comigo, aquela miséria saiu, vocês pedem para perdoar, vocês não estão na minha pele, você está com a sua esposa aí, né, toda bonitinha, então você não está na minha situação. Mas olha, à luz da palavra de Deus, como servos de Deus, a gente tem que procurar perdoar, e não é fácil. Mas o que acontece é que muitas vezes as pessoas, querendo o mal do outro, já que ele foi miséria, tomara que você morre, quebra as pernas, e a pessoa deixa de viver. Porque o outro fez o que fez de errado, mas ele está lá vivendo, se ele está sendo feliz ou não, se ele está sendo alegre ou não, ele deixou a vida para trás e está lá, de certa forma, procurando os prazeres. A felicidade, em alguns casos, é feliz lá. E a pessoa que foi prejudicada, que foi ofendida, que foi magoada em todos os aspectos, ao invés de procurar a cura para se reerguer, para se estabelecer, para viver, ele vive alimentando o ódio da pessoa, o rancor da pessoa, quer todo o mal da pessoa, e ele não vive, porque o outro está vivendo lá. Do jeito dele, da maneira errada, ele está vivendo. E a pessoa leva anos e anos alimentando uma dor, alimentando uma angústia, tudo de ruim. E no final da história, se você for refletir, você está fazendo mais mal a você mesmo do que aquela outra pessoa. Quando você procura perdoar quem te ofendeu, quem te fez o quê, e não é fácil, só com a ajuda do Espírito Santo, você está livrando você mesmo, com a ajuda de Deus. Porque vai coisa ruim, vai viver para lá, porque você é feliz, porque eu não preciso de você, eu preciso de Deus. Aleluia! Porque felicidade, irmãos, é um estado de espírito. Felicidade não é homem, não é mulher, não é dinheiro, não é propriedades. Senão os ricos e os milionários não se suicidavam. Era só pobre está na luta todo dia para viver. E os que estão montados na grana, vira e mexe, acham um porquinho milionário por aí. Para você ver que felicidade é um estado de espírito. O sujeito pode ter dinheiro para comprar uma mansão e viver num palácio. Ele bota lá que é tanto de segurança, e já falei isso, às vezes toma um remédio para capotar, porque não é nem para dormir. E às vezes não confia nem na própria segurança. Então ele não tem, por exemplo, a felicidade, o estado de espírito, ele não tem a paz, que é o estado de espírito, que ele vive sempre achando que alguém vai dar nele um golpe, vai tomar dele. Ele não é feliz. Felicidade é o estado de espírito. Então, o que tem de pessoas, já que estamos na igreja e falando para o povo de Deus, principalmente para o povo de Deus, vai que Deus toca em alguém de ouvir isso depois, né? Que o Espírito Santo trabalha.
cuida da nossa alma, da sua alma. Porque nessa campanha, 13º elo, o clamor da última hora e o socorro divino, tem muita gente que está com a sua alma aflita, e às vezes não é a oração e o jejum que vai aliviar, mas você entender dentro da palavra de Deus que por mais que você não queira, por mais que, irmão, eu estava todo para ver, ao menos com a perna quebrada, eu estava todo para ver, ao menos assim com as costeiras, sei lá. Mas mesmo que você seja bom, você tem que entender que às vezes você não é feliz, não é porque é inveja ou a maldição, é porque você está alimentando a infelicidade na sua vida ao querer que o outro sofra e você toma um veneno, como se você estivesse tomando um veneno e querendo que o outro morra. Não é fácil. Tem gente que infelizmente, por não abrir mão, por não entender, ele não vai recuperar nunca. Ele deixa de viver. Quando o casamento vai bem, estou citando o exemplo do casamento para ficar mais fácil o entendimento dos irmãos entenderem. Quando a pessoa vai bem no casamento, ela acredita no amor. Não, o casamento é bênção, bênção. Mas quando sofre uma decepção e que foi severamente machucado, pergunta a eles qual seus gostam do casamento. Ele não dá. Porque a alma dele, o espírito dele, nessa concepção, está amargurado, está machucado. E ele não recomenda, não vai recomendar para ninguém. Ele vai dizer, casamento, não sei se é a bênção não, porque eu te... São poucas pessoas que vão ter o equilíbrio de dizer, olha, eu sofri a beça. Eu não quero nem saber. Mas meu filho, vai procurar felicidade porque ela existe, tá? São poucas. A maioria vai dar conselhos horríveis. Porque ele está carregado disso. Porque a alma dele, ele está fazendo mal a si mesmo. Ao achar que quer ver o mal do outro, prejudicar o outro, porque foi prejudicado, e ele prejudica a si mesmo. Igreja, tem libertações, tem tipo de libertações que não envolve oração e jejum, mas envolve conhecer a palavra de Deus. Aleluia, é verdade. Conhecereis a verdade. A verdade vos... Jesus é a verdade, a palavra é a verdade. Então, se você é afligido por um sentimento de sofrimento, claro, de angústia, de decepção, de coisa ruim, de querer o mal ao próximo, você não está percebendo, está fazendo mal a si mesmo. Porque tem pessoas que depois que aconteceu, ele nunca mais, ele não acreditou na minha vida. É uma pessoa que Jesus se torna uma pessoa chata, em alguns casos insuportável de convivência. E ele não era assim. Era uma pessoa que educa, era uma pessoa que tinha um convívio social, familiar muito bom. Mas depois do que aconteceu, ele fica se martirizando, querendo ver o próximo e o seu coração está nele, querendo coisas ruins. E à luz da palavra de Deus, que nós venhamos nos libertar, conhecer a verdade. Peça a Cristo para te ajudar a perdoar e você viver. Quer viver para lá? Vai viver. Eu também quero viver e ser feliz. Glória a Deus. E a outra parte. A quem magoou alguém, a quem perseguiu, difamou, fez alguma coisa contra alguém, você sabe que tem que pedir perdão. Está achando que vai ser só para você, né? Você está acostumada, Jesus vai te livrar. Mas às vezes tem gente que fez muito mal ao próximo. E aqui eu vou dizer uma coisa e já vou partir para o encerramento. Tem muita gente que esconde atrás para conseguir o perdão de Deus, faz as coisas erradas. O sujeito está na igreja, conhece a verdade, aprontou, fez alguma coisa errada. Toda pessoa está sujeita a um erro, irmãos. Nunca pense que você está livre dizendo de um erro. Nunca. Temos que vigiar, temos que nos policiar para que isso não ocorra. Mas qualquer pessoa dentro da igreja está sujeito às circunstâncias da vida. A gente não sabe. Essas pessoas estão sujeitas.
você está sendo lembrado pelo Espírito de Deus, peça perdão. Para você não ficar muito tempo na igreja orando, sapateando, revelando, sei lá o quê, e no final das contas, cadê fulano? Aí é que eu disse na mensagem. Se Jesus no dia nos mostrasse, teríamos surpresa de muita gente grande na igreja, famosa na igreja, queimando no inferno, porque não perdoa. Porque é necessário fazermos isso. E olha, o segredo disso é confessar e deixar. Não é fazer voto. Eu ofendi o pastor da igreja, falei coisa ruim dele, mas nem que eu vou pedir perdão para ele, não. Vou pedir perdão aqui, ó, bati de 100. Vocês enganados não, né? Você pecou contra ele, é contra ele que você tem que pedir perdão, né? Coisar dinheiro não. Porque quem purifica é o sangue de Jesus Cristo. E tem muita gente que está enganado acerca do perdão. Eu ofendi sei lá quem, não tenho coragem de pedir perdão, não tenho coragem, não vou me humilhar, não vou me rebaixar desse jeito. Eu fiz coisa errada no assunto, mas não vou. Ai, Senhor, só me perdoa. Ah, Senhor, só me perdoa. Votinho disso, faz campanha e faz aquilo. Não temos que fazer votos, não temos que fazer campanha. Tem que reconhecer o erro e pedir perdão. Não seja enganado nesse requisito. Não seja enganado nesse requisito. Porque se não pedir perdão, lembra da oração do Pai Nosso? Coisa linda. Mas o que diz? Perdoai as nossas dívidas como nós perdoamos. E o Senhor não nos perdoará se nós não nos perdoarmos os próximos. Aqui nos ofendeu, né? Então que fica um alerta, igreja. Porque para não acontecer de ficar anos e anos na igreja, anos e anos servindo a Deus, e se não pedir perdão, biblicamente, é um separado para ir para o brejo. O brejo ficou legal, né? Eu não gosto de falar da outra coisa. Porque a palavra de Deus que está dizendo, nós erramos, nós falhamos, que tenhamos a humildade de reconhecer os nossos erros e pedir perdão a Deus. Porque, irmãos, ficar aqui tanto tempo, e no final ir para o inferno. Às vezes a pessoa que está lá no mundo aproveita a vida de acordo com o mundo, é feliz ou alegre de certa forma, e no final ele reconhece o erro, aceita Jesus e vai morar no céu, porque reconheceu. E nós que conhecemos a verdade, não aproveitamos o mundo, porque a vida cristã não condiz com a do mundo, mas por não querer perdoar, a gente não aproveita as coisas da terra e não vai para o céu. Ô lasqueira! Você está dizendo que aí é pior? Você entende que no caso é pior? Eu não estou dizendo que o outro é melhor, mas às vezes ele lá, de certa forma. Então, irmãos, vamos procurar também com a nossa felicidade, não só física, mas também a felicidade da alma. Ter aquela paz de espírito, aquela convicção de espírito, olha, se Jesus vier, eu vou subir. Porque quando fala disso, tem gente que fala, mas eu não vou mesmo, eu vou fazer campanha de oração para Jesus me perdoar, mas ele não pede perdão a outra pessoa. Não adianta. Lembra do filho pródigo? E aqui eu encerro, ele pecou contra o Pai, contra os céus, ele disse, eu vou voltar, ele pediu perdão a Deus e ao Pai. Se ele pede perdão só a Deus, não ia resolver porque ele ofendeu o Pai. Eu gostaria de falar muito mais sobre isso, de abordar muito mais o assunto, mas olha as horas. Eu peço a igreja que fica de pé. Enquanto a irmã Raquel se prepara para orar pelos dons, nesta oração eu quero orar com a igreja para pedirmos socorro, ajuda ao Espírito Santo, que nós possamos liberar o perdão, que nós possamos entender o significado do cristianismo e não perder tempo aqui na igreja. Deus, é difícil, mas eu preciso que o Senhor me perdoa, eu preciso também perdoar. É entre você e Deus, mas a salvação é entre você e Deus também. Soberano Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor Deus,
no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ti clamamos por misericórdia, pelo Teu amor, pelo Teu perdão, pela Tua graça, pelas Tuas infinitas misericórdias. Senhor, assim como o Senhor perdoa os nossos pecados, mediante o arrependimento e a confissão, o Senhor, na infinita graça e misericórdia, venha, Senhor, perdoar também aquele que nos ofendeu. Senhor, com a ajuda do Teu Espírito Santo, com a direção do Espírito Santo, nós perdoamos aquele que nos ofendeu, aquele que nos magoou, aqueles que falaram mal de nós, que nos prejudicou. Senhor, venha de misericórdia deles, assim como o Senhor tem de misericórdia de nós também. Meu Espírito Santo, amigo Espírito Santo, nos ensina, Senhor, traz-nos força, nos ajuda a liberar o perdão, assim como o Senhor Jesus Cristo tem nos perdoado. Senhor, é só pela Tua graça, só pela Tua misericórdia, e o Senhor, na Tua plenitude, no Teu amor, Senhor, trabalha nesta vida, deste irmão, na vida desta irmã, para que ela possa entender a grandeza de perdoar. Deus, a maravilha que é perdoar, a libertação que é perdoar. E que o Senhor também venha trabalhar na vida daquela pessoa que magoou, que ofendeu, que prejudicou o meu irmão, a minha irmã. Que o Senhor venha trabalhar na vida dele, dela, para que aquela outra pessoa também encontre a luz que é o Espírito Santo, para que possa haver reconciliação, para que possa haver perdão, para que possa haver, Senhor, aleluia, meu Deus, aleluia, Deus, um encontro e vida seja estabelecida, que a felicidade, a paz, a alegria de viver, a paz está no Espírito, a felicidade está no Espírito, possa ser abundante nessa vida, neste irmão, nesta casa, neste lar. Espírito Santo, mais do que nunca, Senhor, sempre necessitamos da Tua ajuda e para o perdão, e para liberar o perdão, para perdoar e sermos perdoados. Precisamos ainda mais do Senhor. Espírito Santo, trabalha nesta casa, nesta vida, e este irmão venha ser feliz de verdade, venha ser paz de verdade, proporcionado não por falsas fotos ou falsos vídeos, mas pelo Senhor, entrando em nossas vidas, em nossas casas, e trabalhando na libertação, na transformação e na cura da alma. Muito obrigado, Senhor Jesus, Espírito Santo, por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os ouvintes que acompanham pela live. Fiquem na paz do Senhor e até a próxima, se Deus assim o permitir.